Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aqui hoje com umas convidadas, assim, para lá de especiais. Estamos aqui com a doutora Camila Benevides e com a doutora Maíra Rodrigues da Costa Teixeira. Ambas brasileiras. A doutora Camila está fazendo doutorado na Itália e a doutora Maíra está em Portugal. E, na sequência, ela já vai detalhar para nós, né, as atividades dela em Portugal. Mas o motivo do nosso encontro aqui hoje é porque elas vão nos contar uma produção que elas fizeram, elas e mais 4 profissionais, mais 4 advogados. É isso, doutora Camila? Não, são um total de 16 mulheres juristas. 16 juristas. 16 juristas em volta do mundo, uma em cada lugar do planeta. No meio da pandemia, em julho desse ano, elas produziram um e-book com os impactos da Covid sobre as relações de trabalho. E eu vou passar já para elas poderem me falar aqui, nos contar a todos, quais são os países representados e, principalmente, doutora Camila, para começar aqui com você, de onde veio a ideia do tema? O tema é extremamente relevante e dá para entender. Mas essa fórmula, essa apresentação com mulheres, essa ideia de fazer com mulheres, né? De ter feito com outros juristas, enfim. Eu quero que você explique para a gente aqui. E parabéns pela obra extremamente relevante para o mundo do trabalho aqui no Brasil, para os juristas, para os sindicatos, e também pelo fato de ineditismo, porque vocês estavam sofrendo, cada uma, né, dessas 16 profissionais, os impactos pessoais lá no país que estão, né, que estavam e que estão, e mesmo assim conseguiram produzir em plena pandemia os impactos dela, ou seja, assim, em tempo real, né? É isso. Então, de parabéns, meninas. Doutora Camila, é com você. Muito obrigada. A ideia ela surgiu a partir da necessidade que eu e algumas colegas vimos de ter um estudo comparado, ou seja, como a situação do Covid é uma situação muito nova, né? Não tinha parâmetros para a gente poder analisar, tanto pela parte acadêmica quanto pela parte laboral mesmo, como advogada, trabalhista, todos os efeitos estavam ocorrendo. Então, nós começamos a conversar e pensamos, nossa, seria interessante se a gente tivesse um material que reunisse quais são as medidas que estão sendo adotadas em diversos países para a gente poder fazer uma comparação, inclusive indicar como ideias, né? Muitas têm contatos, inclusive, com pessoas que trabalham na parte executiva, né, de cada país, então comentando, apresentando os estudos para tentar verificar se haveria em outros países uma ideia um pouco mais positiva de como enfrentar todo o problema que o Covid tem apresentado nas relações de trabalho. A ideia de reunir mulheres surgiu num segundo momento, porque nós verificamos também que começaram a surgir resultados de pesquisa apontando que as mulheres, o trabalho acadêmico das mulheres diminuiu de forma bastante profunda na Itália, no Brasil, e depois eu tomei conhecimento que em diversos outros países do mundo, que a gente sabe que ainda hoje, infelizmente, as mulheres acabam tendo uma dupla, às vezes uma tripla jornada de trabalho, e isso acaba dificultando a produção acadêmica, né, a pesquisa, enfim. Então, a ideia foi, primeiro, fazer estudo comparado, poder ter uma ideia de como cada país estava analisando a situação, e dar voz a diversas mulheres, né, para tentar, ainda que de uma forma pequena, modificar essa onda que estava vindo de diminuição do trabalho acadêmico de mulheres. Maravilhosa essa iniciativa, sua iniciativa, né? E que bom que você encontrou essas parceiras. Deixa eu entender uma coisa. Boa tarde, Maíra, que bom que você está aqui. Antes de você falar sobre o impacto em relação a Portugal, a gente quer saber uma dúvida aqui. Vocês já se conheciam antes ou se conheceram no processo da produção do livro? Vocês duas. Na verdade. Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar aos trabalhadores de Curitiba e região metropolitana e continuem na luta, pois os direitos não podem ser defasados, os direitos têm que ser permanecidos. Então, continuem. Vamos lá. Nós nos conhecemos, na verdade, em Roma, pois aqui em Portugal e na Europa existe um programa chamado Erasmus,
em que te possibilita estudar em outra universidade. E esse programa é pago pela União Europeia. Então, eu faço mestrado na Universidade Clássica de Lisboa, mestrado na área de ciência jurídica, né, na área laboral. Aqui não é direito do trabalho, é direito laboral. E eu ganhei essa bolsa para fazer 3 meses na Sapienza de Roma. Então, foi lá que eu conheci a Camila, e foi muita coincidência, porque ambas, né, nós duas somos de Curitiba, advogadas, então foi muita coincidência, tornamos amigas. E eu vim, na verdade, de Roma, eu cheguei em Portugal dia 28 de fevereiro, no ápice da pandemia, tanto é que eu cheguei aqui numa sexta-feira, na segunda-feira a Itália fechou, entendeu? Então, a Camila comprou todo esse meu trâmite, foi muito desesperador mesmo, para poder retornar para minha casa, porque Portugal é aqui minha casa. Então, foi assim que nos conhecemos e mantivemos o contato durante todo esse período de pandemia. E, enfim, ela teve essa ideia, brilhante ideia, na verdade, me fez o convite e eu aceitei de prontidão, porque eu acredito que nós mulheres temos a capacidade de desbravar esse mundo e temos a força. Então, eu acredito muito no potencial feminino. Não, é realmente, assim, eu não vi esse título ainda, talvez em outro país que a gente não... Aqui no Brasil, nada foi lançado que a imprensa tenha dado conta, a não ser a Band News, né, que a Camila foi entrevistada por esse veículo aqui. Então, assim, eu realmente, que a gente acompanha diariamente, né, por causa da live aqui, eu não vi nenhum título parecido, não vi um estudo. Aqui em Curitiba, agora recentemente, o doutor Alberto Emiliano, que é um procurador do MPT aqui, Paraná, ele lançou um e-book também, chamado Negociações Coletivas e Transnacionalidade. Também muito importante, um tema relevante. Mas, assim, sobre a pandemia, a gente sabe que terão vários estudos, mas que já está publicado assim, há meses, vocês saíram super na frente. Ainda antes de entrar no tema, eu queria saber um pouco mais, porque é inusitado. Então, são 16 pessoas de quais países, exatamente? Eu vou ter que colar aqui para responder, porque como são muitos países, Claro, né? pode colar. Então, os países que estão sendo representados no livro são Austrália, Brasil, Chile, China, Colômbia, República Dominicana, França, Guatemala, Itália, Holanda, Nigéria, Peru, Portugal, Espanha e Estados Unidos. E como é que foi para reunir essas 16 advogadas? Uma foi passando para a outra? Como é que é isso? Começou com um grupo pequeno, na verdade, a primeira pessoa com quem eu conversei foi com a Maíra mesmo, até para trocar uma ideia sobre o projeto, para ver se ela achava que era viável ou não. Tá. A Maíra tinha contato com algumas advogadas em outros países, eu tinha contato, eu também tenho uma colega de uma outra universidade aqui de Roma, que ela é da Espanha, e também tinha contato, então cada uma foi entrando em contato com a sua teia de relações, e conseguimos reunir num tempo bastante rápido todas as mulheres que contribuíram muito. Sem elas não seria possível construir essa obra num tempo tão rápido, e é uma obra que, de fato, eu considero que é uma coisa que marcou aquele período, porque no Brasil mesmo, pesquisei, não havia ainda obras semelhantes, e é bem interessante no sentido de você poder analisar diversos países, quais são as medidas que estão sendo tomadas em diversos países. Sim. Eu vou compartilhar aqui para a nossa audiência ver a capa do livro, né, e tudo mais, que, aliás, muito bacana, né? Está aqui em inglês, mas em tradução aqui livre, é realmente o impacto da pandemia nas relações de trabalho em todo o mundo. Ele vem nesse formato mesmo, né, meninas? É assim que as pessoas vão baixar para poder ler, ou seja, é gratuito. Nós vamos deixar aqui depois o caminho também, e vamos, quando a gente for impulsionar aqui esta matéria, né, esta entrevista, nós colocamos aqui daí o caminho, né, para que as pessoas que têm interesse possam ter contato. Muito bacana, muito legal, consistente. Doutora Maíra, como foi o impacto em Portugal nas relações de trabalho? Quais foram as medidas tomadas por aquele governo, medidas protetivas ou medidas que levassem para mitigar os efeitos da pandemia em Portugal?
Aqui em Portugal, nós entramos em lockdown, que é o estado de emergência, que foi decretado no dia 18 de março e ficamos em estado de emergência até o dia 2 de maio. Esse estado de emergência, tivemos o confinamento obrigatório, em que não pudemos circular pelas vias públicas. Em caso fosse descumprida essa regra, respondia por um crime de desobediência passível de prisão. Então, e depois disso, com o estado de emergência decretado, as empresas foram fechadas. As empresas sendo fechadas, foi fornecido como medida para assegurar o emprego, na manutenção do emprego, foi fornecido 3 mil milhões de euros às empresas como linhas de crédito, desde que essas empresas não realizassem as dispensas e as demissões. E também com relação, teve a suspensão do direito à greve. O teletrabalho já era previsto, aqui nós temos o Código de Trabalho, então o teletrabalho já era previsto no Código de Trabalho, mas tornou-se uma obrigatoriedade a partir do dia 2 de maio aqui em Portugal. Tanto é que, inclusive, hoje ainda estamos em teletrabalho, as aulas retornaram agora, semana passada. Presenciais? As aulas presenciais, mas em rodízio ainda, entendeu? Então, para o primeiro ciclo é de uma maneira, para o segundo ciclo de outra maneira, e para a faculdade, o terceiro ciclo também de outra maneira. Então, cada fase educacional tem a sua maneira de conduzir as aulas. Bom, com relação a isso, então, muitos trabalhadores ainda continuam em teletrabalho, exatamente porque algumas empresas estão optando em permanecer. Uma semana trabalha-se uma equipe, ficam 2 em teletrabalho, e assim, num esquema de rodízio. Uhum. Também foi fornecida a renegociação de contratos com moratória de juros e capital, o governo português fez isso, e também a redução de 1/3 das contribuições das empresas para a segurança social, que é equivalente à Previdência Social no Brasil, né? Essas foram as medidas adotadas pelo governo português para ter a manutenção. E também teve a questão do layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, né? E que muitos ainda, infelizmente, permanecem em layoff. Alguns trabalhadores ainda permanecem em layoff. E a questão do pagamento do layoff, ela é feita, a complementação do salário do layoff é feita pelo governo português, sendo 2/3 da segurança social, né, é pago pela Segurança Social, e 1/3 é pago pelo empregador, até o limite de 1.905 euros. Vale ressaltar que aqui em Portugal, o salário mínimo é 635 euros. É o menor salário mínimo que existe na Europa, né, porque o salário mínimo europeu varia 1.500, 1.200, 1.500 euros mensais. Aqui é 635, então o salário mínimo é baixo, né? E, enfim, mais. Com relação à complementação do salário do governo, a Segurança Social continuou pagando o subsídio do desemprego, né? E a gente estava falando sobre essa questão que a Camila trouxe sobre a questão do livro, que verificamos que as mulheres têm, às vezes, 3 funções, 3 atividades. Aqui, como os filhos ficaram em casa sem ir para a escola, o governo forneceu também uma ajuda de subsídio familiar, em que é um apoio financeiro de 2/3, né, equivalente a 66% do salário, sendo que era pago metade pela Segurança Social e metade pelo empregador. Exatamente para aquelas mães, para os pais, aqui não tem muita diferenciação entre pai e mãe, então, para que aqueles que tivessem que ficar com os filhos, cuidando dos filhos, para que tivesse a manutenção dos empregos, mas desde que recebessem esse auxílio, e as empresas também comprovassem que ficaram totalmente fechadas, sim, ou que tiveram uma quebra de faturamento de 40%. Maíra, desculpe, doutora Maíra, em relação ao distanciamento social, em relação aos locais de trabalho, houve alguma regra federativa, uma regra vinda do governo, né, do governo de Portugal, ou cada empresa ficou livre para definir sua própria política sanitária em relação a protocolos de saúde, de prevenção de saúde? Aqui a Direção-Geral de Saúde determinou algumas regras básicas, que é o uso da máscara,
e também a questão da disponibilidade do álcool em gel em todos os setores. Agora, com relação ao distanciamento, ficou a encargo de cada empresa realmente, porque, por exemplo, em fábricas é um pouco impossível você manter o distanciamento de 2 metros. Então, cada empresa tem a sua regra, o seu regramento com relação a isso, mas desde que o mínimo seja respeitado. Então, nós tivemos aqui em Portugal uma situação com relação à Auto Europa, que é considerada a maior concessionária em Portugal, né, da automobilística, chamada da Volkswagen no Brasil, mas aqui é a Auto Europa. Então, a Auto Europa, na verdade, tem o próprio regulamento interno deles, que, enfim, é muito desconhecido, tem aqui todas as questões do compliance, e eles introduziram as próprias regras, né? Então, hoje, o que se sabe, né, o que sabemos através de notícias, é que existe um rodízio de funcionários para que evite dessa forma a propagação do vírus, enfim. É o que sabemos, porque a Auto Europa tem um regimento totalmente interno deles e que não é sabido, né? Enfim. Entendi. Uhum. Eu quero fazer um comparativo agora com vocês duas, né? O Brasil com a Itália e o Brasil com Portugal. Vocês são brasileiras, devem estar acompanhando as notícias daí. Infelizmente, né, o povo brasileiro tem sido exposto a uma situação extremamente vulnerável, né, para falar pouco. Se vocês acompanham as notícias de hoje, por exemplo, o movimento sindical vai a Brasília para tentar conseguir manter um auxílio emergencial que era de 600, aí o presidente editou uma nova medida provisória 1.000, que rebaixa 50% para R$300, e o movimento sindical está tentando fazer com que ele volte para 600, embora não seria, digamos, né, da lavra do sindicato, porque são trabalhadores autônomos, mas os sindicatos estão, além de ser solidários com esses trabalhadores, estão pensando no macro, na economia, porque esse valor ele faz a roda girar. Então, os sindicatos precisam que a economia gire, até para que os trabalhadores de carteira assinada que estão no guarda-chuva dos sindicatos brasileiros continuem empregados. Não se consegue discutir isso, porque tem várias coisas paralelas sendo discutidas, como uma renda Brasil, que virou agora uma renda cidadã, um auxílio cidadão, mas o problema é de onde tira esses recursos para financiar esses projetos. Primeiro se pensou em congelar as aposentadorias, né, dos aposentados que já são tão sofridos, que vocês sabem, né, por ser brasileiras, que a maioria do povo brasileiro, do aposentado, recebe o salário mínimo. Se pensou em tirar recursos para esse projeto também do Fundeb, que é o Fundo da Educação, por ele o teto dele não ter teto, né, a fundo perdido, mas o Congresso não está apoiando isso, porque não pode se comprometer os recursos da educação. Pensaram em dar um calote usando aquela verba dos precatórios, né, que o Brasil deve para as pessoas, então emite precatórios, que são ações, né, que vocês sabem que já foram transitadas em julgado. Então, tirar 5% dos precatórios seria um calote. Ou seja, o povo brasileiro que mais precisa está vivendo numa fase extremamente precária. Nós estamos muito próximos de 150 mil pessoas, 150 mil óbitos no Brasil. Estamos em 143, 144. Não há uma política de saúde efetiva vinda do governo federal. Como está a situação do povo na Itália, dos trabalhadores na Itália e em Portugal? O desemprego aqui, segundo o IBGE, que era 12 milhões, assim, já é um número grande, né, um percentual grande de trabalhadores sem emprego, subiu agora para 13 milhões e 400, alguma coisa assim. Aí tem mais 30% lá que são pessoas, como é que eles chamam? Vou chamar aqui, colocar desfavorecidas, tem um nome lá, desalentadas. Desalentadas. Aí tem ainda um outro percentual que acho que são, assim, pessoas em grande vulnerabilidade, digamos assim. De que forma a pandemia afetou nesse sentido, assim, a população, os trabalhadores? Vamos começar por Portugal aqui, né, para a nossa convidada aqui, convidada da doutora Camila.
Bom, aqui em Portugal, na verdade, a taxa de desemprego estava prevista no início da pandemia para ficar em torno de 6,9%. Hoje já chegamos em 11,5%, ou seja, já praticamente dobrou. O primeiro-ministro afirmou, aqui em Portugal nós temos o primeiro-ministro e o presidente da República. Então, o primeiro-ministro, ele semana passada afirmou que a queda da economia vai ser brutal. Que o que temos que ter consciência é manter a saúde, que entre saúde e economia devemos primar pela saúde, né, que a economia recupera-se, diferente do Brasil. Totalmente diferente. Aqui é a Infelizmente. primeira Então, economia e depois a saúde, né? mas isso eu vejo como uma grande diferença, porque aqui em Portugal nós temos um Estado socialista, em que tivemos muita ajuda do governo, né? Tanto aqui não se fala pensionistas, fala-se reformados, né? Tanto para os aposentados, como também para os desempregados, ou até mesmo para as mães, para os pais, para os trabalhadores, para os empregadores também, porque a tendência, infelizmente, aqui de Portugal, a gente vai enfrentar uma grande recessão. Em 2010 tivemos também uma crise econômica em Portugal, em 2010, e que foi feito um plano econômico chamado Troika, e que a Troika fez com que Portugal avançasse, e que agora em 2019 todos os planos, todo o planejamento que tinha sido feito pela Troika tinha superado o planejamento. Então Portugal estava muito em ascensão econômica, e que agora vai vir uma queda e a gente vai entrar assim já estamos, né, na verdade, numa recessão, e algumas empresas acabarão por fechar definitivamente, mas temos sempre um ponto positivo, que a partir do ano que vem, Portugal e a Itália, enfim, a Europa em si, recebe ajuda da União Europeia para que possa se reerguer. Eles estão até em reunião hoje para poder discutir esse valor e firmar mesmo exatamente qual que vai ser o valor da ajuda econômica que virá. Que importante, que bom. Podemos fazer essa comparação. E doutora Camila, e a Itália? Como é que está a população aí? Bom, na Itália, o sistema de governo é muito parecido com o de Portugal, e aqui também houve uma grande assistência do governo, de maneira geral, com bônus baby sister, para os pais também que acabavam tendo que sair, voltar a trabalhar, porque eram de atividades que não poderiam ficar no lockdown. Bônus de afito para pagamento de Aluguel? Aluguel, obrigada. Enfim, foram feitas diversas medidas econômicas, com também pagamentos, não somente de salários, mas também como de bônus, para tentar reaquecer a economia aqui. Mas a Itália, assim como todos os demais países que estão passando pelo Covid, estão com certeza no momento de crise econômica. Hoje, a taxa de desemprego aqui beira mais ou menos 10%. Houve uma redução com relação aos meses anteriores, porque também o período de férias aqui, que era o mês de agosto e de setembro, e com isso muitas empresas que nem voltaram a trabalhar, então por conta disso também não começaram a contratar. Agora, no mês de setembro, as empresas estão aos poucos retornando, algumas delas do período de férias, e estão recontratando, o que fez que essa taxa diminuísse um pouco. Mas, da mesma forma como Portugal, existe uma crise econômica, existe uma ideia que no próximo ano também vamos ter uma crise muito grande aqui, mas existe uma preocupação grande no governo em fornecer medidas para que os cidadãos possam viver um período minimamente digno, digamos assim. Aqueles que não estão empregados vão receber algum tipo dos benefícios que o governo fornece para que a pessoa possa se manter, e também vai ser feito, pelo que se diz no noticiário, essa injeção do dinheiro que vai vir da União Europeia para poder criar novos postos de trabalho. Ok. Nós temos notícias aqui no Brasil de que há uma segunda onda da pandemia na Europa. Eu não sei se em Portugal, com certeza Paris e Espanha, sim, tenho certeza. Portugal também é o caso de vocês perceberem uma segunda onda? Sim, os números hoje dos casos de Covid são semelhantes ao que tivemos em abril, né? Mas com a situação já com as aulas em continuidade, o que mudou, o que percebemos que mudou foi a questão do número de mortos. Hoje nós tivemos, se me permite, vou até falar, claro, porque claro. hoje tivemos, infelizmente,
6 falecimentos e batemos o número de 1.977 mortes no total, desde o início da pandemia, né? Foram apenas 1.977. Apenas, enfim, né? Foram falecimentos. Sim, sim. Então, o número, sim, hoje tivemos 854 casos confirmados. A maior preocupação da Direção-Geral de Saúde é exatamente essa, porque percebe-se hoje que na Espanha, a Espanha é país vizinho, sim, o número de casos está exorbitante, então existem algumas notícias de que pode vir a ter novamente a questão do bloqueio de fronteiras, porque já existe bloqueio de fronteiras, né, para o Brasil, para o México, para os Estados Unidos, né, já não existem essa possibilidade de os países para fora dos voos de turismo, mas existe sim, o único país que fazemos fronteira é com a Espanha, exatamente para tentar diminuir o número de casos, porque aqui a previsão é que a gente atinja o número de casos a partir do dia 14 de outubro. Então, ainda não entramos na segunda vaga, aqui é segunda vaga, ainda não entramos na segunda vaga, mas estamos caminhando, infelizmente, para isso. Nossa. Em relação à Itália, as notícias que nós temos por aqui é que parece que foi feita a lição de casa direitinho, pelo menos chegou aqui essa notícia de que houve uma reunião da OMS na última sexta-feira e que a Itália foi elogiadíssima. Até comentaram nessa entrevista sobre o peso da burocracia na Itália, até alguma desorganização, mas que o aeroporto internacional de Fiumicino, né, não sei se assim se pronuncia, doutora Camila, é um dos mais seguros do mundo, né? Vocês estavam comentando isso. Então, a gente vê com preocupação aqui, porque nós estamos no meio da onda aqui. Sabe? Tá bem desesperador tudo, assim, todas as cidades, né? Aqui em Curitiba, a cidade de vocês têm acompanhado também, né? Que estava tão bonitinho aqui em Curitiba, levou muito tempo para ter a primeira morte, daí era uma morte a cada 10, 15 dias, né? Embora todas as mortes são muito sentidas, evidentemente, todas as mortes. Só que agora, assim, mudamos a bandeira na sexta-feira passada e morreu, eu acho que 11 pessoas de ontem para hoje, 14, né, de domingo para segunda-feira. Então, nós estamos realmente sem uma política efetiva e aqui a parte econômica é o que mais determina as bandeiras. Tanto é que houve uma pressa em baixar o decreto na sexta e já abrir. Geralmente eles falavam na sexta e mudava a bandeira na segunda por decreto. Eles resolveram já liberar, né, para que as pessoas pudessem correr para os shoppings, enfim. Eu queria dizer para vocês assim que esse conteúdo é extremamente relevante aqui para nós. Eu quero agradecer a participação de vocês duas, doutoras, sabe, com esse conteúdo mostrando para o nosso trabalhador aqui uma comparação do que acontece com o que acontece aqui. Nós estamos vivendo mesmo um momento de transnacionalidade, um momento de ações globais, né? Um momento de as empresas estão agindo muito assim, elas resolvem globalmente aproveitar da pandemia para demitir. Então é importante a gente ter nesse momento um conteúdo como esse de vocês. Acreditem, é uma ferramenta importante de enfrentamento dessa situação extremamente vulnerável, sabe? Estão todas de parabéns, né? Todas que aderiram ao projeto, a doutora Camila por ter proposto. Realmente é uma produção muito importante para o Brasil, para a academia aqui no Brasil e para os sindicatos, assim como para todo o mundo jurídico, com certeza. Tá? Vocês gostariam de deixar alguma mensagem aqui para nós, aqui no Brasil? Para os seus curitibanos aqui, para os seus... Como gênero, eu acho que é isso, não. Como gênero é marido, né? É isso, pelo amor de Deus. Como gênero é esposa, né? Me ajudem aqui. Não sei te dizer. Bom, tudo bem. Vamos passar essa parte, então. Tá. Sua mensagem, doutora Camila. Primeiro, eu quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui no programa pela segunda vez. Eu acho muito importante essa iniciativa para que os trabalhadores tenham acesso a uma fonte de informação que não faz nenhuma tendência nem para um lado para o outro. Mostra a informação como ela realmente é. Às vezes, quando eles acompanham pela televisão, acabam sendo levados a crer numa situação para um lado particular, mas nada melhor do que a visão que o próprio sindicato deles tem para apresentar.
Então, eu tenho acompanhado aí a postura do sindicato, principalmente com relação às dispensas coletivas que têm sido que ocorreram, né, com o posicionamento das empresas que continuam utilizando dessas medidas, alegar que existe uma crise, às vezes, com certeza existe, mas não na forma como está sendo alegado para realizar dispensas. Uhum. E a postura do sindicato tem sido fundamental para que o direito desses trabalhadores seja observado. Então, quero agradecer pela participação, por estar aqui hoje e parabenizar o sindicato tanto por esse programa quanto pela conduta dos sindicatos metalúrgicos, que sempre, na sua história, mostrou que é um sindicato que se diferencia, que é um sindicato que está ali todos os dias para lutar pelos trabalhadores. Agradecemos aqui em nome do presidente, agradecemos muito suas palavras, dos trabalhadores também, com certeza. Doutora Maíra? Eu faço as minhas palavras da Camila, que na verdade eu sempre vejo o sindicato dos metalúrgicos de Curitiba, eles são muito atuantes e eles não esmorecem, eles sempre continuam lutando. Isso para mim é um brilhantismo muito grande e que assim continue, porque aqui em Portugal nós temos presidente e primeiro-ministro de partidos completamente opostos, mas nesse momento agora de pandemia, ambos se uniram e pensaram sempre no bem-estar da população, no bem-estar das empresas, na manutenção dos empregos, na manutenção das pessoas que carecem de necessidades. Então, eu espero realmente que em breve tenhamos um novo governo que primem principalmente pelos mais necessitados, pelos direitos dos trabalhadores, porque os direitos dos trabalhadores eles não podem ser aniquilados, eles devem ser preservados. E aqui temos isso. Então, se pudermos transmitir alguma mensagem, é que permaneçam, lutem pelos seus direitos. Tá? Porque aqui, assim fica, e eu aprendo cada dia mais aqui, advogando aqui em Portugal e continuando advogando no Brasil. Entendeu? Bem legal. Meninas, apesar que a gente já deu essa mensagem, uma pergunta que eu não fiz para vocês e que eu não quero fechar aqui sem fazer. A Camila citou agora a Renault, e falamos em ações globais. Aconteceu alguma coisa parecida na Itália ou em Portugal? Vocês tiveram notícias de que alguma montadora ou qualquer outro setor tenha demitido em massa durante a pandemia? Aqui na Itália, primeiro, não aconteceu porque havia uma medida que proibia a dispensa, justamente porque o governo estava, entre aspas, bancando uma parte da remuneração. Então, não aconteceu. E também a postura dos sindicatos aqui também foi de negociar. E as empresas, a partir do momento que o governo aqui auxiliou tanto empregados quanto empregadores, o interesse das empresas era retomar as atividades. Elas precisam dos empregados para isso. Então, em nenhum momento aqui foi tomada nenhuma medida, pelo que eu tomei de conhecimento, né, de dispensa coletiva. E em Portugal, Maíra? Aqui em Portugal também não, exatamente por isso, porque como as empresas receberam auxílio, né, e forneceram para que os empregados assumissem o layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, tiveram um auxílio governamental. Então, existe a regra de impedimento de dispensa, seja ela coletiva, salvo, né, em justa causa. Salvo, são as únicas, ou até mesmo do contrato para o prazo determinado, são as únicas possibilidades, mas ainda permanece a regra de impossibilidade, de impedimento de dispensa. Que bom. Acho que essa pergunta foi bem importante, porque nós estamos vivendo no Brasil, né, uma ameaça. Temos muito orgulho, né, vocês estavam elogiando a ação do sindicato, e tem você deve estar acompanhando também, um julgamento da Embraer, que, aliás, eu acho que ele foi por esses dias, e eu não tenho aqui o resultado dele. Mas, às vezes, uma entrevista que no dia que aconteceu à tarde esse julgamento, o advogado colocou tranquilamente assim, olha, eu tenho certeza que esses juízes já tinham demonstrado alguma coisa, que eu não sei explicar aqui em termos jurídicos em relação... Eles já haviam pedido um estudo sobre layoff, alguma coisa que ele comentou aqui no dia, o juiz, né, da causa, que é do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Ele comentou assim, pelo que ele pediu, dá para perceber que ele vai no mesmo sentido que aconteceu aqui em Curitiba. E que, então, o que acontece, o que está repetindo, né, lá em São Paulo, lá na Embraer, já foi em consequência da vitória, né, dos trabalhadores junto ao sindicato aqui em Curitiba. Então, isso é muito importante. Logo que acabou também a greve da Renault, teve um movimento na General Motors
Eles estavam pensando naquela semana em demitir, só colocar para fora mesmo, umas 400 pessoas. Aí eles repensaram e lançaram um PDV interessante, respeitoso para os trabalhadores que fossem sair, não sair assim, com a mão abanando, né? Então, é muito importante. Acho que é um tema para uma outra entrevista depois, a diferença com que os contratos de trabalho são feitos entre um país europeu, né, o país de origem da maioria das nossas empresas aqui são europeias, com certeza, a grande maioria, né? A Renault mesmo, na França, ela não consegue fazer o que fez aqui, o que quis fazer, né? Não. Então, dá um orgulho, porque assim, enquanto o governo federal tem toda essa falta de cuidado com a população, o povo mesmo tem enfrentado situações assim que o mundo inteiro reverberou no mundo inteiro a vitória da Renault. Outros sindicatos, outras instituições mundiais, assim, sabe, chamou muita atenção, assim, a forma como esses trabalhadores, em plena pandemia, se juntaram ao sindicato e enfrentaram uma situação extremamente absurda e, enfim. Mas é um tema para uma nova entrevista em um outro momento, a gente tratar dessas questões do contrato de trabalho, né, de proteção que o trabalhador tem na Itália, tem em Portugal e em outros países, e que nós aqui não temos. E também falarmos sobre marcos globais, porque foi um marco global assinado pela Industriol, que é o Sindicato Internacional das Indústrias, que esse sindicato faz parte também, e ele tem alguns contratos assinados, marcos globais, por exemplo, com Volkswagen, com Renault, com Bosch, CNH e outras, mas tem também um monte de empresa que fica fora desse guarda-chuva. Então, são vários temas que a gente precisa abordar e conversar a respeito. Meninas, deixa eu contar para vocês aqui uma novidade aqui, olha. Essa doutora Maíra, ela vai casar semana que vem, tá, gente? Para vocês verem a atenção que ela está dando para os nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui, é uma honra. Ela está no meio de arrumação, no meio de organização de casamento, assim, uma semana antes, mas ela deixou aqui 1 hora para os trabalhadores metalúrgicos de Curitiba e trabalhadoras e para a sociedade que vai nos assistir aqui. Doutora, somos gratos e todos nós desejamos muita saúde para você, para sua família e felicidade nesse momento novo da sua vida, nesse ciclo novo. Todos nós aqui estamos desejando para você a melhor energia e agradecemos muito pelo seu tempo, pela sua generosidade, tá? Muito importante. Obrigada, meninas. Muito eu obrigada. agradeço imensamente, mas principalmente eu agradeço a compreensão, pois semana passada já deveríamos ter feito essa entrevista, mas em decorrência de todos esses compromissos, né, e ainda mais porque tivemos que alterar nosso casamento, porque a regra aqui agora é de ajuntamento de 10 pessoas, então tivemos que reorganizar 100% do casamento, mas vai dar tudo certo, porque é importante, o que deve prevalecer é a nossa saúde, nosso bem-estar, e é isso. Eu desejo que vocês continuem bem, que vocês continuem se cuidando, enfim, em breve tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, poderemos celebrar a vida, o amor, a união, a amizade e as conquistas. Emocionante, me emocionou aqui, doutora. Ai, ai, ai. Meninas, eu quero que vocês mandem também aqui os parabéns, tá? E o reconhecimento pela obra para as demais autoras, tá? Vocês estão aqui representando 16 pessoas, né? Mais 14 para vocês duas. Então, por favor, levem o nosso reconhecimento pela importância e pela relevância da obra, tá? Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até. Obrigada. Até.